Você sabe o que são dunders e por que eles são tão importantes na programação em Python? Bom, dunders são abreviações para double underscore, ou seja, 2 underlines seguidos, que são usados no início de nomes de métodos ou atributos especiais lá no Python. Esses métodos são chamados de métodos mágicos ou métodos dunder, e permitem que classes definam seu próprio comportamento em certas operações, como por exemplo a adição ou a impressão de algum dado ali na tela do usuário. Imagine que você está tentando aprender a tocar piano, e tem uma partitura ali da música que você nunca viu antes. Você pode tocar as notas uma a uma, mas pode demorar muito tempo ali até você se acostumar com o ritmo, né, e o estilo da música. Agora, imagine que você tem um professor de piano que pode te ensinar todos os truques e segredos para tocar ali aquela música perfeitamente. Bom, os métodos dunder são como esses segredos, né? Eles permitem que você personalize o comportamento padrão ali da sua classe para poder adequar às suas necessidades e tornar o seu código muito mais legível ali e organizado. Então, se você quer aprender mais sobre dunders e como usá-los nas suas próprias classes, fique atento a este vídeo, pois vamos explorar algumas das funcionalidades mais úteis e comuns dos métodos dunder aqui no Python. Então já clica aqui embaixo para poder seguir o canal, porque aqui eu trago muito conteúdo sobre Python e dicas de programação como essa que a gente vai ver aqui hoje. Então vamos lá para minha tela para poder ver alguns exemplos? Quando estamos trabalhando com classes, então é muito comum a gente ver algumas funções como essa aqui dentro de uma classe. Então a gente utiliza principalmente a função init, que a gente sempre chama dessa forma. Então, underline, underline, init, underline, underline. Esse underline, underline significa double underscore, que é chamado de forma mais resumida de dunder. São double underscore, dunder. E para que serve o dunder? Basicamente, o Python utiliza essa nomenclatura, né, com double underscore aqui em algumas funções, para poder dizer que essa função ela é própria de uma classe, da estrutura interna do Python, por exemplo. Que a gente pode sobrescrever a qualquer momento, que é o que a gente sempre faz quando a gente instancia de novo aqui a função init, por exemplo, dentro de uma classe. O que a gente está fazendo é sobrescrever um método init que já existe em qualquer objeto que a gente cria com Python. A gente sobrescreve ele para poder ter, né, as variáveis ou os dados ali inerentes à nossa própria classe. Então, para deixar ela personalizada ali para o propósito que a gente está construindo ela. Só que as classes elas possuem diversos outros métodos que já vêm pré-configurados no Python. E a gente pode sobrescrever eles a qualquer momento. Então a gente tem o init, que é o mais comumente usado, o new, que é chamado toda vez que a gente cria uma nova instância de uma classe, né? Então a gente chama o new. O init também é chamado toda vez que a gente cria uma nova instância de uma classe, só que eles têm propósitos diferentes. Inclusive isso aqui eu vou abordar em um outro vídeo aqui, qual que é a diferença do init para o new aqui no Python. A gente também tem a função format, que eu já expliquei sobre ela na aula de fstrings, então se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo para você poder assistir o outro vídeo aqui que eu falo sobre formatação de strings no Python, que a gente utiliza esse aqui, format, para poder criar formatações personalizadas aqui para os nossos objetos. E o wrapper, que também é bastante utilizado aqui quando a gente quer representar ali a nossa classe, né, de alguma forma. Então a gente utiliza o wrapper, ele geralmente é o que é utilizado quando a gente converte a nossa classe ali para uma string, ou printa ela, né, uma instância da nossa classe no nosso output ali, no nosso debugador, por exemplo, ele vai chamar a função wrapper aqui para poder executar o que tiver aqui dentro dela. Então esses aqui são alguns dos métodos que já existem no Python padrão e a gente pode sobrescrever eles a qualquer momento. Dois métodos que não são muito utilizados, mas que têm um conceito fácil de se entender, é o del item e o del attribute. Eles são relativamente simples de entender e basicamente eles servem para propósitos um pouco diferentes, né? Quando a gente utiliza o del item, ele vai ser executado toda vez que eu deletar algum elemento, né, de um índice da minha instância. Então, por exemplo, eu vou criar uma instância aqui da minha classe A, então x aqui é uma instância da minha classe A, e eu vou deletar aqui um item dessa minha instância. Para isso eu utilizo o comando reservado do Python del, que eu quero deletar alguma coisa da memória do sistema, e aí eu faço aqui x, que é o nome da minha instância, e abre, fecha colchetes, e passa aqui qual que é o índice que eu quero deletar. Então, deletando aqui um item do índice 0. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer é chamar esse método aqui, que é o del item, ou seja, eu estou deletando um item. E aqui, por padrão que eu coloquei, é só sobrescrever essa função para dar um print aqui para mim saber que eu executei ela. Então, quando a gente executar aqui o del, para escolher um determinado item da minha instância, ele vai executar essa função. Então ele está falando aqui, ó, da minha classe A, eu executei aqui, né, eu deletei aqui um item. Então eu chamei a função del item. Da mesma forma, tem a função del attribute, que ela vai deletar um atributo da minha classe. Então, a gente pode chamar um atributo utilizando um ponto aqui, então o nome da minha instância, um ponto, e chamar esse atributo da minha classe lá, que esse atributo pode ser um método, pode ser uma variável, pode ser uma função, pode ser qualquer coisa que esteja dentro da minha classe ali. Então eu vou lá, eu vou deletar esse atributo da minha classe, e ele vai chamar essa função del attribute e executar ela. Então,
Esses dois têm um conceito relativamente fácil de entender, né? E até porque eles sempre são executados quando a gente deleta um atributo ou um item aqui da minha classe. Porém, a gente tem um outro método aqui de classes, que é o método del apenas, que ele é evocado toda vez que a gente exclui, né, a minha instância, né, a minha classe, o meu objeto da memória do sistema. Só que ele tem um conceito um pouco mais diferente de entender, que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo. Então, primeiro, eu vou criar aqui uma classe normal e vou sobrescrever o método del padrão aqui que já vem em qualquer objeto. Eu sobrescrevi ele e pedi para dar um print aqui na tela para mim saber quando ele foi chamado ali. Eu criei uma instância aqui dessa classe, né, instância de x, e fui lá e deletei esse x. E ele foi lá e executou aqui para mim, a.del. Até que nenhum problema, era mais ou menos o que a gente esperava que acontecesse, né? Eu deletei a minha instância, então ele chamou a função de delete aqui da instância. O problema é que mesmo que se eu comentasse isso aqui, ele ainda assim executaria essa função. Ele chamaria aqui o meu del. E por que isso acontece? Bom, vamos tentar entender aqui com um outro exemplo. Por exemplo, vou colocar aqui um print e colocar aqui início, para a gente poder saber cada step do que ele está fazendo. E eu vou criar aqui uma instância da minha classe A. Depois eu vou copiar, né, vou fazer uma referência, né, dessa instância da classe A aqui que eu criei, que eu chamei de x, vou fazer uma referência dela para a variável y. Depois eu vou colocar um print aqui, antes de eu executar o del, para poder saber o que aconteceu. Vou deletar o meu x, a minha instância, e depois clicar em fim. Se eu faço isso, eu observo que ele mostrou aqui para mim, início, foi meu primeiro print. Depois ele colocou antes do del, que é o meu segundo print, beleza. Só que ele deveria ter mostrado então a.del, que é a função que é chamada, né, quando ele deleta a minha instância, certo? Porém, isso não aconteceu. Ele não chamou a minha instância lá. Mas ele colocou aqui print fim. O problema é que a função del, ela não é chamada quando a gente deleta uma instância da minha classe. Ela é chamada quando a gente deleta o objeto da memória. Então isso pode acontecer de duas formas. Quando eu deleto todas as referências que eu tenho para esse objeto, então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho duas referências para o mesmo objeto, que é, eu criei uma instância do meu objeto, da minha classe A, chamada x. E eu fiz uma referência aqui para esse mesmo objeto que eu criei, né, para essa mesma instância, para a variável y. Então agora eu tenho a variável x e a variável y, elas apontam para o mesmo objeto na memória do sistema. Isso significa que se eu deletar apenas o x, eu ainda vou ter uma outra referência que aponta para o mesmo objeto na memória do sistema, que é a variável y. Então a minha função del só vai ser executada quando eu deletar todas as referências para esse objeto, que é, ou seja, quando eu deletar o x e o y. Aí sim eu vou estar deletando todas as referências que eu tenho para esse objeto que eu criei, e aí sim ele vai executar a função del. Uma outra forma disso acontecer é quando o nosso script termina de rodar. Então toda vez que o nosso código do Python termina de executar, ele vai fazer a exclusão de todas as variáveis que ele tinha criado, né, no momento da compilação do código. E aí ele vai chamar, então se eu tiver essa função del aqui criada em várias classes, por exemplo, eu tiver vários atributos aqui com esse parâmetro, ele vai executar tudo isso aqui ao terminar o meu script de rodar. Então ele vai executar todas as funções de uma única vez para todos os objetos que eu tenho. Então esse conceito aqui do del, ele é um pouco diferente do conceito que a gente tem para os outros métodos de objetos. Que eles são mais simples de entender porque eles são executados no mesmo momento que a gente aplica alguma ação. Então quando a gente deleta um atributo, quando a gente deleta um índice, quando a gente instancia uma variável, quando a gente instancia uma nova classe, toda vez que a gente faz alguma ação específica, chama um atributo específico, então a gente já consegue ver o efeito do que a gente chamou para o que aconteceu logo em seguida do atributo que foi executado. Com del é um pouco diferente porque ele só é chamado quando se apaga todas as referências que tem para aquele objeto na memória, ou então quando o nosso script termina de rodar, que ele vai fazer a limpeza de tudo aquilo que ele criou, né, durante a compilação do código. Então eu espero que tenha dado para entender como é que funciona aqui o método del e por que ele é um pouco confuso de se entender logo no começo, né? Porque quando a gente apaga um atributo, a gente já não chama logo de cara a função del e por que ela é executada depois, no final do nosso script. Então esse vídeo foi para poder explicar um pouco melhor como é que funcionam essas coisas aqui no Python, porque isso gera bastante confusão e vem bastante gente me perguntar sobre isso aqui específico. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder esclarecer essas dúvidas. Então espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já clica aqui embaixo em curtir, me segue aqui para poder receber muito mais conteúdo como esse e coloca aqui nos comentários se você já sabia que a função del fazia, se você utiliza esse método com frequência aqui nos seus códigos, nos seus atributos, e também se você tem alguma outra dúvida aí sobre variáveis, sobre classe, sobre Python aí, também comenta aqui embaixo que eu trago aqui em outro vídeo explicando com muito mais detalhes. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!